Hoje nós vamos aprender sobre o discurso direto e indireto. Nossa língua portuguesa, ao escrever uma história, nós temos pelo menos duas maneiras de organizar a fala dos personagens e do narrador. Uma delas é o discurso direto, em que a fala dos personagens é reproduzida no texto. E para isso, nós usamos os sinais apropriados, como os dois pontos e o travessão. Veja o exemplo. Emília respondeu: Memórias são a história da vida da gente. Então, Emília respondeu, ele é seguido de dois pontos, que dá a ideia de que vai iniciar um diálogo. E Memórias são a história da vida da gente é introduzido, ou seja, é iniciado com um travessão, que está indicando que é a fala de um personagem. E a personagem é Emília, que respondeu. A outra é o discurso indireto, em que o narrador é quem informa o que os personagens disse, sem que as suas falas sejam reproduzidas no texto. Por exemplo, Emília respondeu que memórias são a história da vida da gente. Então, nós temos aí o narrador falando, mostrando o que Emília tinha respondido. E nós vimos lá em outro assunto, lá nas características do texto narrativo, que nós temos o narrador em primeira pessoa e em terceira pessoa. Então, aqui nós temos um narrador contando uma história. Agora leia este trecho do livro Memórias da Emília, a boneca falante, uma das personagens do Monteiro Lobato. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou. Você vê que este trecho ele foi narrado e em seguida tenho dois pontos para iniciar o diálogo entre Emília e Dona Benta. Mas, afinal de contas, bobinha, que é que você entende por memórias? Essa é a fala de Dona Benta. Aí vem a outra fala, iniciando também com um travessão. Memórias são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Esta foi a fala da Emília. Nesse caso, caçoou Dona Benta. Uma pessoa só pode escrever memórias depois que morre. Então, essa fala introduzida por um travessão, que é a fala de Dona Benta. Se você observar no livro de vocês, na página 60, nós temos aí a primeira questão, releia o trecho a seguir, que foi um trecho lá do primeiro texto desta unidade. Aí ele pergunta quais são os sinais de pontuação que introduz a fala dos personagens. Quando a gente fala que introduz, é que termina, dando a ideia de que alguém vai falar. Então, depois disso, tem o dois pontos. E depois, ao iniciar o diálogo, com o travessão. E aí ele tem aqui definido, um discurso direto, que é um texto quando as falas dos personagens são reproduzidas diretamente pelos personagens. Aí a gente tem o discurso direto. E a gente utiliza também para isso alguns verbos, como falar, dizer, perguntar, indagar, E para o discurso indireto, o narrador conta a história e utiliza as próprias palavras dele para reproduzir a fala e as reações dos personagens. E também pode ser introduzido com os verbos dizer, perguntar, responder, observar, falar. Aqui nesse texto da Emília, nós temos aqui o exemplo do discurso direto e indireto também. Agora, nós temos também o discurso direto e indireto com a conversa aqui, certo? Um diálogo entre duas crianças. Um diálogo seria assim, vamos dizer que aqui é o diálogo entre Murilo e Lara, Então, Lara, vamos brincar de pega-pega na hora do recreio?
Aí Lara responde: Vamos sim, Murilo, vamos chamar todos os nossos coleguinhas para brincar com a gente. Então, aqui a gente tem um discurso direto. Agora, a gente pode transformar esse discurso direto em discurso indireto, né? A professora, por exemplo, pode falar, reproduzir, né, a fala dos dois personagens. Assim, Murilo perguntou a Lara se ela gostaria de brincar de pega-pega na hora do intervalo. E Lara respondeu que poderia sim brincar com ele junto com os demais colegas da sala. Então, esse aí é um exemplo do discurso indireto. Então, nós podemos transformar o discurso direto em indireto e podemos também transformar o discurso indireto em direto. E por hoje é só, nós vamos agora às atividades.